Sejam bem-vindos à aula de hoje. Essa aula a gente vai dividir em 3 etapas, certo? Então, primeiro nós iremos começar com os componentes iniciais, que é falar um pouco sobre a parte de implante, quais são os tipos de implante, e também falar um pouco dos primeiros componentes que nós iremos utilizar para fazer uma prótese sobre implante. Depois nós vamos dividir a aula em um segundo momento, falando só sobre os intermediários. E a terceira aula, que também vai ser sobre componentes protéticos, para até não ficar tão cansativo para vocês, nós iremos falar sobre os outros componentes protéticos, que são os transferentes, os análogos, os cilindros. Então a gente vai falar sobre cada um deles, certo? Mas inicialmente nós iremos falar um pouco sobre os primeiros componentes, até para que fique mais fácil de a gente conseguir conversar. Certo? Então, vamos diminuir aqui e vamos subir. Antes de a gente saber ou decidir que nós iremos fazer uma prótese sobre implante, é importante que, se o implante já estiver instalado, que a gente saiba qual implante é. Por que isso é importante? Para que a gente consiga comprar os componentes corretos. Porque hoje a gente tem 3 tipos de implantes. O hexágono externo, que é esse primeiro aqui. O hexágono interno, que é esse do meio, e o cone Morse. Qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles não está nas roscas do implante, e sim na plataforma dele. Tá? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é o tipo de implante, eu preciso visualizar isso e saber a diferença entre eles, para que eu consiga solicitar os componentes corretos. Porque o componente do hexágono externo, ele não vai encaixar tanto no hexágono interno quanto no cone Morse. E como é que eu vou conseguir visualizar a diferença entre eles? Uma das diferenças é que o hexágono externo, ele tem o hexágono dele, esse hexagonal aqui, do lado de fora do implante. Então, ele está acima do implante. Logo, os componentes que irão ser instalados ali, neste hexágono externo, eles vão abraçar esse hexágono. Então, no implante, o hexágono vai estar para fora, e nos componentes o hexágono vai estar dentro, na caixinha, dentro dos componentes. O hexágono interno já é ao contrário. O hexágono interno, o hexágono desse aqui, ó, agora ele está para dentro do implante. Então, o implante ele vai ser reto na sua plataforma, e o hexágono ele vai estar lá dentro, certo? Então, aqui, diferente do hexágono externo, o hexágono interno ele vai ser abraçado, ele vai abraçar o componente. É diferente. Agora o componente ele fica dentro do implante, ele vai ser encaixado por dentro e não por fora, como é o do hexágono externo. E a diferença entre o hexágono interno e o cone Morse é que os dois têm uma conexão interna. A diferença vai estar em que o hexágono interno ele vai ter este hexágono, certo? Na parte mais superficial do implante. E o cone Morse ele vai ser um cone. E ele vai ser um conezinho mesmo, certo? Então vamos olhar aqui no raio-x para vocês verem a diferença entre eles. Então aqui eu consigo visualizar. Vocês não vão ver o implante assim, né? Cheguei com o implante. Assim assim é muito fácil de visualizar. A gente vai visualizar radiograficamente. E como é que eu vou saber? Eu vou fazer um raio-x do paciente, principalmente pacientes que vieram já com implante e eles não sabem a marca, não querem perguntar pro dentista, e vocês vão ter que descobrir qual é que é. Então, olha aqui, ó. O hexágono, a plataforma dele tá para fora, igual como aparece, né, lá na foto. O hexágono interno ele vai ser um pouquinho mais difícil de vocês conseguirem visualizar, mas olha a diferença entre esse e esse. Os dois, eles têm essa plataforma reta, certo? Aqui, ó. Só que no hexágono externo, se vocês fizerem assim com os olhos, ó, vocês conseguem ver que aqui, ó, eu tenho um hexágono. Aqui, ó, uma plataforma que encaixa e aqui sai o parafuso. Já no cone Morse, eu não consigo visualizar esse hexágono que aqui eu consigo visualizar, porque ele é um cone. E normalmente o componente, seja ele, aqui já está com a prótese, mas o cilindro provisório, ou o cicatrizador, ou o cover, ele normalmente
ele vai ter essa plataforma switching aqui, ó. Vai ser mais fácil de visualizar. Ele não vai finalizar em 0, igual esse aqui, certo? Então, eu vou visualizar o raio-x, sabendo qual que é o implante, e eu vou solicitar os meus componentes protéticos, certo? Então, o que são os componentes protéticos? Então, com a evolução da implantodontia e, consequentemente, a melhora na longevidade e previsibilidade dos tratamentos, houve também uma evolução dos componentes. Então, hoje, o hexágono externo é o implante que mais tem intermediários protéticos e componentes protéticos para resolução dos casos. E o Cone Morse hoje já vem sendo um implante que foi bem consolidado e ele está tendo cada vez mais componentes. Lembram que a gente teve antes de Brennemark, a gente teve vários implantes com pouca osteointegração, então não tinham tantos componentes. Hoje a gente tem mais componentes e isso melhora para a parte protética. Mas alguns componentes ainda são limitados. A angulação é limitada, então a posição do implante de uma maneira correta ainda é muito necessária. Então, quando a gente começa a conversar sobre isso e a estudar sobre implante e a prótese sobre implante, é muito difícil. Por quê? Porque são muitos componentes com muitos nomes diferentes. Então, a gente precisa ter essa vivência clínica para que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais adequada e saber o que usar em cada componente. Vocês vão ver que com o passar do tempo isso vai parecer muito mais fácil, mas nesse primeiro momento vocês vão achar que é um pouco é muita matéria, tá? Mas não se preocupem que isso a gente vai conversando e até o final de todas as aulas vocês vão entender, e principalmente se vocês tiverem uma boa vivência clínica em implantes, vocês vão ver que esses componentes não são tão perigosos assim, certo? Então, qual que é a sequência de instalação ou a sequência de confecção da prótese sobre implante? Então, inicialmente se extrai o dente e instala um implante. Então, essa extração pode ser primeira extração, aguardar instalar um implante ou extrair e colocar um implante. Depois da cicatrização desse implante, é feita uma segunda cirurgia de reabertura para colocar um cicatrizador. Depois é ser feito a instalação de componentes protéticos e aí é feito também moldagens, tudo para a confecção da coroa. Então, a gente tem etapas clínicas até a realização da coroa. Então, idealmente, as próteses deveriam ser planejadas antes da fase cirúrgica e antes da colocação dos implantes. Mas, às vezes, nem sempre é assim. Às vezes, a gente já pega alguns casos que os implantes já estão em posição. Mas, inicialmente ou idealmente, ele deveria ser primeiro o planejamento da prótese e depois a instalação do implante. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes, principalmente quem trabalhar só com a parte da prótese, vai ver que os implantes já vêm instalados. Então, isso pode ter um pouquinho de prejuízo estético ou até funcional. Lembre que eu falei antes que a gente tem limitação de componentes. Às vezes eu não vou conseguir resolver um implante ou uma prótese sobre implante da melhor maneira possível. Às vezes eu vou ter que fazer um jeitinho para que ela fique esteticamente aceitável, tá? Então, o que são os componentes? Os componentes protéticos são tudo. Todos os componentes, todas as peças utilizadas sobre os implantes até a confecção da prótese. E eles são separados por subgrupos, que são os cicatrizadores, os intermediários protéticos, os transferentes, os cilindros e os análogos, certo? Então, todos eles são componentes protéticos. Mas a gente subdivide eles em outras classificações para que fique mais fácil o aprendizado. Então, os cicatrizadores, eles foram inicialmente desenvolvidos para que a gente cicatrize a gengiva num perfil adequado, no perfil que eu quero que essa gengiva fique cicatrizada. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente instala um implante e fecha ele total, quando a gente faz a reabertura, principalmente no momento a gente vai fazer anestesia no paciente, o tecido pode estar um pouco edemaciado. Então, eu não posso escolher meus componentes nesse momento, certo? Então, eu vou primeiro colocar um cicatrizador e esse cicatrizador vai estabilizar a gengiva na posição ideal, certo? E aí sim a gente pode escolher os cicatrizadores. Então, a gama de pilares de cicatrizador com os perfis adequados para os componentes secundários
permite um acondicionamento fácil do tecido mole. Então, o que acontece? Eu tenho cicatrizadores com perfis divergentes, com perfis retos e também com em várias cintas e várias alturas. Então, aqui, vamos lá. Aqui eu não consigo visualizar o hexágono. Então, estes 3 componentes são cicatrizadores para hexágono externo. Aqui eu já consigo visualizar o hexágono, tá vendo? Ele tem um quadradinho aqui, ó. Então, este é um cicatrizador para hexágono interno. E esse eu não consigo visualizar hexágono, mas eu consigo ver que ele é um cone. Então, este aqui é um cicatrizador de cone Morse. Dependendo da distância existente entre a margem gengival vestibular e a cabeça do implante, a gente irá selecionar o cicatrizador que fique pelo menos supragengival. A gente não pode escolher um cicatrizador que fique a nível ou subgengival, certo? Então, idealmente, o cicatrizador fica acima da gengiva para que depois, lá no futuro, nós escolhemos uma prótese ou um intermediário que vai ficar subgengival, escondidinho da gengiva. Por isso que é importante que a gente enterre os nossos implantes. Então, hoje a FGM e também a Neodente com o Vira Morse, ela tem esse cicatrizador que é cicatrizador de PIC. Ele é um cicatrizador com resina, de resina PIC, e ele faz com que a gente possa personalizar o nosso cicatrizador. Então, eu posso fazer ele do tamanho que eu quero e também posso colocar resina flow para que eu tenha um condicionamento um pouquinho mais adequado. Se vocês quiserem, tem uma aula de cicatrizador personalizado bem legal, tá? Tem 2, na verdade, uma que eu fiz e uma que o Matheus fez, e falando sobre isso. E aí tá aqui, ó, implante instalado, sutura, fecha ele, espera o tempo de cicatrização e lá na frente a gente vai reabrir o implante e colocar um cicatrizador. Para que esse cicatrizador, estando supragengival, a gengiva cicatrize ao redor deste componente e lá na frente a gente possa escolher o nosso intermediário protético. Certo? Então, o perfil que a gente quer é um perfil que, removendo este cicatrizador, a gengiva fique o mais saudável possível e para que a gente consiga escolher um componente de uma maneira mais segura. Certo?